A novela acabou de passar na televisão e eu já tô gravando esse vídeo para exatamente não perder nada do que eu acabei de assistir. Então, fica aí que eu já te conto um pouquinho mais do que eu assisti nesta novela. Nos tempos do imperador, dada todas as dificuldades que a pandemia colocou, foi realmente muito bem feita. Mas a gente precisa destacar o seguinte: estes primeiros capítulos foram gravados em 2019 e no começo de 2020. Então, são anteriores à pandemia. Os capítulos já dentro da pandemia vão aparecer mais adiante. Ainda assim, pelo que a própria Globo divulgou, a qualidade permaneceu a mesma. Eu fiz algumas anotações aqui, obviamente, sobre a novela, né? Vamos lá. Primeiramente, como a história do Brasil está sendo mostrada nessa novela. Se você viu, se você prestou atenção numa matéria, inclusive eu vou colocar aí atrás, no link, em algum lugar da tela, do Notícias da TV, em que falava muito sobre a briga que a Globo estaria comprando ao fazer uma novela retratando Dom Pedro II de uma maneira completamente diferente dos ideais bolsonaristas. Afinal, o atual presidente do Brasil julga-se herdeiro do Império Brasileiro, herdeiro de Dom Pedro II. A novela procura fazer esse contraponto. Até aqui ela fez, inclusive no primeiro discurso que teve entre o Dom Pedro e o Solano Lopes. Solano Lopes, até então o ditador do Paraguai. No começo da novela ele ainda não era ditador, ele ainda era só o general do exército, mas ele faz aquela ameaça de que o Brasil ainda irá se curvar ao Paraguai. No que Dom Pedro responde que o Brasil jamais vai se curvar a um ditador. E a gente espera que isso seja verdade até hoje, que o Brasil não vá se curvar a um ditador. Então essa foi uma das cenas marcantes que já deixa bem claro a posição da própria Globo ao recontar essa história. Outra coisa que ficou legal nessa novela foi a caracterização de todo o ambiente em que a história está sendo feita. Vamos olhar ali, os cenários são realmente muito bem feitos. A pequena África que eles fizeram ali no estúdio, na cidade cenográfica deles, tá muito bem feita, muito bonita, muito real, parecendo muito com as próprias imagens que estão na abertura da novela, aquelas pinturas que estão na abertura da novela. Eu achei que a Globo se esmerou muito nessa produção. Talvez em 2020 eles não pensassem que a gente ia ter uma pandemia e que eles seriam forçados a parar as produções. De qualquer forma, é louvável a atitude da Globo em ter feito uma produção de época realmente muito boa, recontando essa parte da história do Brasil que ainda não foi contada tão diretamente na nossa dramaturgia. Sim, a gente já tem várias novelas falando desse período histórico, inclusive novelas feitas pela própria Globo, como Escrava Isaura e várias outras histórias. Só que essas histórias elas não tratam diretamente de questões políticas, não tratam diretamente da figura do imperador e não trata diretamente do Império Brasileiro. Essa novela tenta resgatar esse lado da história. É interessante ver como a Globo está bancando fazer isso tudo, inclusive indo muito diretamente contra as ideias conservadoras que muita gente tem sobre o próprio imperador do Brasil. E ele mesmo fala nesse diálogo o quanto ele aprecia a liberdade, o quanto ele quer que o Brasil seja de fato um país livre, diferente daquele que se contrapõe a ele, que é o Paraguai. Há uma coisa que a gente tem que observar, e é um movimento que eu já venho observando em várias outras produções da Globo. As trilhas sonoras já estão deixando de ter músicas mais populares. Não estou dizendo que não tenha, tá? Tem. Mas a maior parte da trilha sonora dessa novela é completamente instrumental, sem direitos autorais, aquelas músicas que eles pedem para compositores fazerem especificamente para
a novela, quase se não tem aqueles temas que eram comuns em outras novelas da Globo. Isso também já deve ser o reflexo de toda esse movimento que a Globo fez esse ano mesmo, de vender a som livre, de deixar de trabalhar com direitos fonográficos. Um dos braços e o que fazia a Globo ter bastante música pop dentro das novelas dela é exatamente essa. A som livre que tratava desses direitos. E agora eles não estão mais usando a som livre para fazer essas trilhas sonoras. Achei interessante a forma como a Globo está abordando isso. Vai ser uma trilha sonora bem mais clássica. E a fotografia, a gente não pode deixar de falar das belas imagens, como tudo está sendo feito. Várias cenas são escuras para dar aquela ambientação de senzala, para dar aquela ambientação total dos personagens. Então você, de uma certa forma, está inserido dentro da trama. E outras cenas também, com aqueles tons mais frios e tudo, para tentar dar de novo essa sensação de não tão proximidade entre alguns personagens e o entorno em que eles vivem, especialmente as princesas. As princesas também aparecem no primeiro capítulo. A produção, no geral, está muito esmerada. Existe um padrão praticamente nas novelas das 18 horas da Globo, pelo menos as duas últimas. Eu não vou considerar aqui as reprises, tá? Eu estou falando das duas últimas produções inéditas que a Globo fez, de serem produções de época. Órfãos da Terra tinham esse componente de época, mas que se estendia para a realidade atual. Éramos Seis também era uma produção de época muito bem esmerada, muito bem feita. Algo assim que a Globo, de fato, tem procurado mostrar no horário das 18 horas. Nos Tempos do Imperador, reforça bastante essa ideia de que a Globo quer continuar produzindo conteúdos de época para esse horário. Isso explica também a demora que levou para essa novela estrear na televisão. Originalmente, essa novela estrearia no dia 30 de março de 2020, por isso que a gente está dizendo aqui. Os primeiros capítulos que estão no ar agora eram os capítulos que estreariam no dia 30 de março de 2019. Desculpa, no dia 30 de março de 2020, antes da pandemia acontecer de ser declarada e da própria Globo ter que parar as produções dela. Apesar de já ter boa parte dos primeiros capítulos gravados, eles não queriam exibir uma novela incompleta, colocar esses capítulos no ar e não dar continuidade a eles. Então, toda essa produção de época que exige maior cuidado, exige maior continuidade das cenas, exige mais pessoas, porque você precisa prestar atenção nos detalhes de cena, levou 1 ano e meio para finalmente estrear. O que era para ser no dia 30 de março de 2020, passou a ser o dia 9 de agosto de 2021. Com relação ao elenco, está realmente muito bem escolhido. As primeiras cenas das personagens mais fortes da novela já entraram, que é a Condessa de Barral, foi uma das primeiras cenas, inclusive, e a cena da Pilar, que de fato é a protagonista da história. Quer dizer, uma das protagonistas da história, porque o protagonista é o imperador. Mas ela é uma das protagonistas da história, como a primeira médica a se formar no Brasil. Naquela época, mulheres não podiam estudar, não tinham esse direito de estudar. Essa novela também vai pegar muito nesse ponto. Outra cena que também é muito impactante é a primeira cena do imperador em Paris, no meio de toda aquela neve. Aquela cena já acontece depois que ele deixa de ser imperador. Aquela cena já acontece quando o Brasil deixa de ser um império e se transforma numa república. Ele foi destituído e teve que se exilar na França. Então, boa parte dessa história que ele reconta é a partir desses diários que o próprio Dom Pedro fez enquanto esteve em Paris. Essas anotações são históricas. Qualquer pesquisador pode falar mais sobre isso, eu não sou historiador. Essas anotações do próprio diário dele serviram de base para muito das encenações que a novela promove. Já com relação à audiência, quem acompanhou a audiência aqui, eu não posso dizer números aqui no nosso canal, a gente pode falar o seguinte:
estava dentro da média do horário. Não foi nada tão espetacular quanto se esperava por ser uma produção inédita, mas também não tem como se exigir que essa novela tivesse uma audiência bem melhor ou bem maior do que as reprises já vinham dando. Isso também já é uma amostra do desgaste que toda essa sequência de reprises que a gente vem assistindo desde 2019 está provocando no próprio público. A Globo já sabe que isso aconteceu, já sabe que isso está acontecendo e já sabe que ela vai ter que reconquistar todo esse público. Nos tempos do Imperador, vai ter essa capacidade de reconquistar o público? Não sei. Comenta aí pra mim nos comentários e diz se você acha que essa novela vai ter essa capacidade de reconquistar o público. Até aqui, o que eu assisti, do que eu ouvi, eu achei que é uma produção muito boa, uma produção muito esmerada, com qualidade. A Globo sempre preza pela qualidade das produções dela. E a gente também tem que falar desse ponto, da história. A Globo, de fato, está comprando uma briga política pelo legado de Dom Pedro II. Então, a gente vai ver nos próximos dias muita gente, especialmente da ala mais conservadora do Brasil, reclamando dessa novela, ou então falando que a encenação, os ideais de Dom Pedro II não correspondem com o que eles pensam. Mas aí não é um problema da Globo, é um problema de interpretação deles mesmos, porque o próprio Dom Pedro sempre se declarou como uma pessoa liberal. E assim, a gente termina esse vídeo aqui. Comenta aí o que você achou dessa novela, o que você achou desses primeiros minutos, desse primeiro capítulo dessa novela. Pela qualidade de produção, realmente ela impressiona. A Globo está de parabéns com essa produção em meio a todo esse caos que a gente está vivendo da pandemia. No final, a gente ainda vai falar mais sobre essa novela conforme outros eventos importantes dentro dessa história aconteçam. Afinal, nós somos um canal de cultura pop, mas a gente também precisa falar de novela e tudo que acontece na televisão. É para isso que você está aqui assistindo a gente. É para isso que você clicou nesse vídeo. Então, continue aí com a gente, ó. Tem outros vídeos aí do lado que você pode clicar e assistir, continuar com a gente. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, não esquece do like, hein?